Boa tarde, eu dou as boas-vindas a todos e nós vamos dar início à conferência sobre o Tratado de Lisboa-Madrid de 1688, que na realidade faz com que a Espanha reconheça a restauração de Portugal 40 anos antes e dá também lugar a uma série de acertos de fronteiras que vão ser, obviamente, aqui explicados. Eu tenho comigo a professora Ana Leal de Faria e o embaixador João Rosalã, que, como sabem, são os impulsionadores deste ciclo de conferências. Desta vez será a professora Ana Leal de Faria a proferir a conferência. Esta, como sabem também, é a quinta conferência do ciclo de 13 tratados que moldaram Portugal. Nós, a 17 de junho, vamos ter uma outra conferência antes do verão e depois retomamos em setembro, e essa conferência vai ser dedicada ao Tratado de Mituíne e o orador será o professor Damião Rodrigues. O embaixador João Rosalã vai fazer agora a apresentação da oradora. João. Muito obrigado. Eu devo dizer que a primeira parte da minha intervenção era exatamente aquilo que o Sr. Embaixador José Freitas Ferraz acaba de dizer e, portanto, eu não vou repetir. Portanto, considerem que aquilo que eu ia dizer já foi dito. E queria-vos dizer que, primeiro, agradecer a vossa presença. É uma presença especial porque estamos num período de férias, num período em que há muita gente fora de Lisboa e, mesmo assim, temos a sala cheia. Portanto, agradeço muito a vossa presença e o esforço em virem aqui nesta tarde tão quente. Hoje tenho um enorme prazer, um especial prazer mesmo, em apresentar esta sessão por várias razões. A primeira, por se tratar de uma oradora especial, a professora doutora Ana Leal de Faria, organizadora deste ciclo, e a quem eu, como seu colaborador, agradeço muito sinceramente todo o seu saber, empenho e disponibilidade postos na organização desta iniciativa. Em segundo lugar, por se tratar também de uma historiadora de reconhecido mérito académico que dedicou a maior parte do seu tempo de estudo e de investigação a uma das fases mais delicadas e importantes da nossa história, a da restauração ao liberalismo do século XVII ao princípio do século XIX, com relevância para o período pós-independência, a seguir a 1640. Focou-se a nossa oradora hoje em estudar a organização da atividade diplomática e a sua respectiva estrutura no período a que se pode, com propriedade, chamar os alvores da diplomacia portuguesa moderna, como, no dizer do professor Armando Marques Guedes, emergiu depois da diplomacia de guerra que se consolidou no decurso da trintena de anos pós-restauração. Foi só com a assinatura de paz com a Espanha e com o Tratado de Madrid-Lisboa em 1668, após 27 anos de diplomacia de guerra, que se deu o pleno reconhecimento do Plano Internacional de Portugal, confirmado pela ratificação da monarquia portuguesa pela Santa Sé, e se iniciou então uma verdadeira diplomacia de paz. Tornou-se assim a professora Ana Leal de Faria uma estudiosa desta nova atividade, a chamada diplomacia moderna, que se foi impondo num contexto internacional cada vez mais complexo e que começou a requerer um melhor nível de conhecimentos e de formação baseada, segundo a nossa conferencista de hoje, numa análise aprofundada do comportamento dos homens e de uma especial sensibilidade das relações humanas. Serve-se de exemplos concretos, designadamente da figura do diplomata Duarte Ribeiro de Macedo, sobre quem apresentou a sua tese de doutoramento, para ir definindo e aprofundando as novas características da atividade diplomática, estudando a evolução das suas estruturas e dos seus agentes, tornando-se, na prática, uma teorizadora da arte da diplomacia e dos diplomatas. Permitam-me ainda que, mesmo correndo o risco de vos maçar com o tempo que vos tomo, de citar a parte final do estudo complementar à sua tese de doutoramento, que intitulou Arquitetos da Paz, a Diplomacia Portuguesa de 1640 a 1815. Escrevia a professora Ana Leal de Faria:
O ofício de diplomata não se aprende nos livros. Não se improvisa um diplomata. As suas funções reclamam experiência, exigem que se granjeie a credibilidade e crédito, que se faça muito com pouco dinheiro. Talvez dissessem, como o padre António Vieira, em carta que este escreveu a Duarte Ribeiro de Macedo, o seguinte: já que temos tantas causas de desconsolação, deixa-nos ao menos o alívio de sabermos que não sabem as nossas queixas. Eu o faço assim, disfarçando as causas quanto posso, entre esta gente que está sempre com os olhos abertos e com a balança na mão, pesando as ações, movimentos e pensamento dos príncipes. Fim de citação. Estando nós nesta casa, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, sendo eu próprio um diplomata de carreira, não poderia, naturalmente, deixar de pôr em relevo esta especial e interessante faceta da nossa oradora, que também conhece este Ministério, a carreira diplomática e as suas circunstâncias. Permitam-me agora que vos dê uma breve nota do currículo da senhora professora Ana Maria Homem Leal de Faria. Doutorou-se em História Moderna, Relações Internacionais, na Faculdade de Letras da Universidade em 2004, onde realizou provas de agregação em 2010. E exerceu funções de docência e coordenação científica até ao limite de idade, 2016, tendo prolongado a orientação do Seminário da História das Relações Internacionais e da Diplomacia Moderna por mais 2 anos. É académica de número da Academia Portuguesa de História, investigadora integrada no Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, membro da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa, membro do Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão e membro do Conselho Supremo da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Recebeu o Prémio Aristides Sousa Mendes, em 2004, da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses e o Prémio Carlos Gulbenkian de História Moderna e Contemporânea de Portugal, em 2009. Da Academia Portuguesa de História, atualmente é ainda conselheira do Conselho Nacional de Educação, onde representa a Academia Portuguesa de História. A sua principal área de trabalho é a história das relações internacionais e de diplomacia na época moderna e contemporânea. Também tem investigado as relações entre o Estado e a Inquisição e a política de alianças dinásticas da Casa Real Portuguesa. Tem mais uma centena de artigos publicados, assim como vários livros, e participou em numerosas reuniões científicas, nacionais e internacionais, tendo colaborado com outras universidades e instituições de ensino superior. Depois seguiu-se uma lista enorme dos títulos publicados pela professora Leal de Faria, mas ela pediu-me para eu não referir, para não estar a amassar, e pronto, passa a palavra. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Embaixador Freitas Ferraz e o Sr. Embaixador João Rosalã, agradecer-lhe as palavras tão elogiosas e excessivas que me dirigiu e constatar que leu alguma das minhas coisinhas. De maneira que muito obrigada por esse esforço, e queria também cumprimentar todos os presentes, de uma maneira muito especial, alguns antigos alunos que aqui vejo, também antigas colegas dos tempos de faculdade, e também algumas das minhas irmãs que gosto muito de aqui ver, e todos os amigos que aqui estão presentes. E agradecer-lhes muito terem a paciência de estar aqui para, enfim, ouvirem-me falar sobre um tratado pouco conhecido, estranhamente pouco conhecido, o Tratado de Pazes, como disse o Sr. Embaixador Rosalã e o Sr. Embaixador Freitas Ferraz, o Tratado de Paz entre Portugal e Castela. Eu digo Castela, aparece muitas vezes ainda nos documentos, só a partir do século XVIII é que começa a aparecer sistematicamente o termo Espanha, mas muitas vezes é o termo Castela que prevalece. O Tratado Madrid-Lisboa, chamado Madrid por muitos historiadores espanhóis, Lisboa por historiadores portugueses, um tratado do reconhecimento da independência de Portugal, foi muito difícil de obter, como sabem, e só foi possível em 1668. Este tratado, aqui mostro-vos a Proclamação das Pazes, foi assinado
a 13 de fevereiro de 1668, no fim de 27 anos de guerra, e ainda levou depois algum tempo para obter o reconhecimento total da independência de Portugal, com o reconhecimento pela Santa Sé, que aí ainda demorou mais 2 anos. Este tratado é um tratado, eu resolvi, desculpem, embalei logo no tratado sem explicar o seguinte: eu, depois de pensar como é que vou fazer, resolvi começar pelo tratado, ou seja, começo pela conclusão, digamos assim, pelo fim, para depois recuar, para perceber, enquadrar e contextualizar este tão difícil tratado que levou, portanto, como ainda acabei de dizer, há pouco acabei de dizer, 27 anos de guerra. O tratado entre o rei de Espanha, Carlos II, e o rei de Portugal, Dom Afonso VI, foi assinado não por nenhum deles, o Carlos II por ser menor de idade e o Afonso VI por já estar preso nessa altura, e foi assinado por intermédio de Inglaterra, foi o medianeiro da paz. Talvez por isso não falemos muito nele. Não fosse o empenho não fossem duas coisas. Por um lado, o empenho dos ingleses, e já vamos ver porque é que eles estavam tão empenhados nisso. Por outro lado, a morte de Filipe IV talvez ainda demorasse algum tempo mais. É um tratado curto, são 13 artigos, resumi aqui para, enfim, para termos um bocadinho de ideia do que era. É um tratado de paz perpétua e cessação imediata das hostilidades. Depois, no artigo 2º, restituem-se as presas feitas, sobretudo muita artilharia e algumas praças indevidamente ocupadas durante a guerra. Portanto, há uma troca de praças. Olivença, por exemplo, é restituída a Portugal, mas Ceuta fica definitivamente para Castela. Portanto, Ceuta é a exceção. De resto, regressou-se às fronteiras anteriores do Tratado de Alcanices. E depois, Ceuta é de facto a exceção. Boa correspondência e amizade, claro, da maneira como se usava no tempo de Dom Sebastião. Portanto, o tratado recua a 1580-81. O artigo 4º garantia aos vassalos de uma e outra parte dos privilégios comerciais que tinham sido acordados com os súditos britânicos pelo um tratado realizado em 1667 e outro no tempo ainda da monarquia filipina, em 1630. Troca de prisioneiros, livre passagem, nulo o confisco de bens feito com ódio de guerra, o castigo de quem não respeita o artigo anterior. Depois permite que Portugal entre numa aliança ofensiva e defensiva entre Espanha e Inglaterra contra a França. Garante a mediação britânica e estabelece o prazo de publicação, etc. Portanto, os aspectos já normais num tratado desta natureza. A publicação do tratado, quando é publicado e divulgado, esta publicação do António Carlos de Melo tem outros documentos com interesse. A plenipotência da Rainha Regente de Espanha em nome de Carlos II, o poder do Príncipe Regente de Portugal em nome de Dom Afonso VI, a plenipotência de Carlos II de Inglaterra ao Conde Sandwich, passada no Palácio de Westminster, e eu peço a vossa atenção para a data, 16 de fevereiro de 1665, portanto, 3 anos antes da assinatura do tratado, e depois o texto do tratado assinado no Convento de Santo Eloy, a 13 de fevereiro de 1668, ratificado depois em seguida. Os plenipotenciários do lado de Espanha, Dom Gaspar Méndez de Ar Guzmão, sobrinho neto do nosso tão odiado Conde Olivares, e os plenipotenciários portugueses, no fundo, o grupo de nobres que participou no golpe de Estado que depois Dom Afonso VI. O Duque de Cadaval, o Marquês de Nisa, o Marquês de Gouveia, o Marquês de Marialva,
o Conde Miranda, futuro Marquês de Ronches, e o secretário de Estado, Pedro Vieira da Silva. E do lado inglês, os dois plenipotenciários britânicos, Lord Edward Montagu, primeiro Conde Sandwich, e o Sir Robert Southwell. E é interessante, também chamo a vossa atenção, para esta passagem da plenipotência de Carlos II ao Conde Sandwich e a Sir Robert Southwell. Como nada seja mais régio e cristão do que compor diferenças e inimizades e desarraigar de todo antigos ódios, para que, depostas as armas e renovada a paz, se restitua a tranquilidade aos povos e segurança ao comércio, a autoridade às leis, julgamos que com a nossa mediação se deve fomentar tão pio princípio de nós tão desejado. E, portanto, enviamos aos príncipes de ambas as partes estes dois emissários, estes dois enviados, a exercer a nossa pacífica missão. E apetece perguntar, mas porquê que demorou tanto o reconhecimento da independência de Portugal? Desde quando é que podemos considerar essa luta? Que meios militares e diplomáticos foram mobilizados? Quem foram os aliados de Portugal? Com que contrapartidas? Qual o peso das vitórias militares? O que significou a morte de Filipe IV no contexto das tentativas de negociação da paz? Qual o interesse da Inglaterra na paz luso-castelhana? Como se explica a ambiguidade francesa? E o que pensavam os espanhóis do prolongamento da guerra com Portugal? E por que tratou tanto, finalmente, o reconhecimento da Santa Sé? E não percebemos isto sem recuarmos. Portanto, agora iríamos recuar. Temos dois impérios sob o mesmo rei, uma monarquia dual, a partir de 1581, com o compromisso de os reinos e os impérios se manterem separados por uma circunstância dinástica, o rei é o mesmo, e as promessas prestadas por Filipe I de Portugal, II de Espanha, durante as Cortes de Tomar de 1581, foram, eu diria que até aos anos 20 do século XVII, os primeiros 40 anos, digamos assim, da dinastia filipina, foram respeitadas. A partir de 1620 as coisas começaram a mudar. E começaram a mudar porque isto, nada mais volátil é que as relações internacionais, as circunstâncias mudam, as vontades mudam, quem tem o poder também muda, as pessoas morrem, portanto, e o suporte económico do Império Espanhol vem a sofrer, a partir de 1620, com a baixa das remessas de prata do Peru, um grande revés do ponto de vista financeiro, económico e financeiro. Quando, precisamente numa altura em que a Espanha está envolvida numa guerra que ninguém sabia que ia durar 30 anos, ninguém sabia quanto tempo iria durar. Portanto, precisamente na altura em que há uma baixa das remessas de prata americana, as entradas em Sevilha baixam consideravelmente, a Espanha entra ao lado do imperador na guerra chamada dos 30 anos. Este mapa que trouxe é já um mapa do fim da Guerra dos 30 anos. Temos aqui marcado a verde os países vencedores, os países perdedores a laranja, os países reconhecidos como independentes pelos tratados de Westfália, e a castanho está o Império Germânico. Rebelião armada desde 1640 encontra-se o Reino de Portugal e também o Condado da Catalunha. Portanto, esta guerra começa em 1618. E, portanto, o envolvimento da Espanha na guerra dos 30 anos e, a partir de 1635, o envolvimento dos franceses ao lado dos suecos. E pela primeira vez encontramos uma potência católica, a França, com um primeiro-ministro, ainda por cima cardeal, ao lado dos protestantes suecos. Portanto, a França entra aliada da Suécia em 1635 e sabemos, seguramente, pelo menos a partir de 1638, do interesse francês em apoiar a revolta de Portugal
para, enfim, prejudicar, digamos assim, os espanhóis. As instruções de Richelieu ao cônsul Sampé, em Portugal, para certificar que os portugueses queriam abertamente revoltar-se, diz que em caso afirmativo, portanto, o cônsul Sampé, em caso afirmativo da vontade, tendo-se apercebido a vontade dos portugueses revoltarem-se, devia assegurar aos conjurados a sinceridade da França para com eles, que é tão grande que, se quiserem libertar-se da sujeição à Espanha, a França não pretende outra coisa senão a glória de os socorrer, desde que lhe assegurem o que pode fazer. E depois, se quiserem expulsar os espanhóis de toda a Espanha, a França, desejando auxiliar-se, não pretende nenhuma parte das conquistas, antes consciente que elas sejam inteiramente daquele que elegerem seu rei, e que, se o Duque de Bragança assim o quiser, a França o aceitará, senão enviará um dos herdeiros dos seus últimos reis. Referiam-se talvez a um dos filhos, a um dos netos, desculpem, a um dos netos, o filho do seu primogênito, um dos netos do prior do Crato, filho do seu primogênito Dom Manuel, casado com uma princesa holandesa, Emília de Nassau, filha de Guilherme I de Orange e de Ana da Saxónia, que foi um casamento em segredo em 1597, e tiveram 10 filhos, ainda, cujos descendentes ainda se encontram espalhados, digamos assim, um pouco por toda a Germânia. Eu penso que a minha irmã Madalena conheceu alguns, uma vez falou-me nisso, conheceu alguns descendentes do Dom António, prior do Crato, na Alemanha. O Congresso de Westfália vai reunir-se para iniciar as conversações de paz em 1644. Portanto, reparem, a nossa restauração, com o apoio francês, com a promessa de apoio francês, data de 1640, numa altura, portanto, em que a Europa está mergulhada numa guerra que não se sabe quando é que vai acabar. As negociações de paz vão começar 4 anos depois da restauração. E houve uma forte tentativa, e com apoio francês, por um lado, de plenipotenciários portugueses deslocados a Münster, onde reuniram as potências católicas, e em Osnabrück, onde reuniram os protestantes. Este é o primeiro congresso. E é um congresso muito significativo no ponto de vista das relações internacionais, porque é pela primeira vez que se juntam para negociar a paz uma série de representantes, de diplomatas de diversas potências. Não são príncipes que vão falar uns com os outros, são os seus diplomatas, são os seus emissários, são os seus plenipotenciários que fazem as negociações. Os católicos em Münster, os protestantes em Osnabrück. A uma distância, são 2 cidadezinhas da Westfália, cerca de 30 km uma da outra. Portanto, evitava encontros indesejáveis na rua, digamos assim, e levava algum tempo, portanto, a negociação, que acabou por demorar 4 anos. Portanto, o Congresso estendeu-se ao longo de 4 anos. Houve vários tratados de Westfália, e nessa ocasião foram assinados vários acordos, e um dos mais importantes é o Tratado de Münster, que reconhece a independência das Províncias Unidas do Norte. Portanto, um país católico, a Espanha, reconhece a independência das províncias protestantes que se revoltaram 80 anos antes, a Guerra dos 80 anos pela independência do que nós chamamos a Holanda. Também achei graça por as diferentes datas, conforme o calendário juliano e o calendário gregoriano, as potências protestantes só aceitaram mais tarde. O problema para a diplomacia portuguesa neste período foi a recusa intransigente de Filipe IV em aceitar os plenipotenciários portugueses. Tem aqui a cópia impressa de uma cédula real de 27 de junho de 1663, em que se declara a forma como se há de ter a proibição, completa proibição, com o reino rebelde
de Portugal para a introdução das mercadorias das Índias e conquistas e também as instruções dadas por Filipe IV aos seus plenipotenciários no sentido de recusar completamente o reconhecimento de Portugal à mesa das negociações. Portanto, Portugal acompanhou o Congresso, os trabalhos do Congresso, mas a coberto do passaporte francês em Münster e do passaporte sueco em Osnabrück. O Congresso de Westfália conseguiu a paz entre católicos e protestantes, mas não a paz entre as duas potências católicas. A França e a Espanha continuaram por mais 11 anos em guerra e é assinado depois, em 1659, o Tratado dos Pirineus. Portugal tentou ser aceite à mesa das negociações, bem tentou que Filipe IV reconhecesse o rei de Portugal, o Duque de Bragança como rei de Portugal, mas isso foi completamente impossível, dada a vontade que Mariana da Áustria tinha em casar o filho, Luís XIV, com a prima Maria Teresa da Áustria, e foi, portanto, completamente intransigente nesse ponto. Não foi mesmo possível que Portugal fosse considerado, e mais, uma vez que Mazarino acabou por ter prudência, não avançar com a proposta de se aceitar Portugal à mesa das negociações. Fez um jogo duplo. O concessor, que foi o embaixador enviado por Dona Catarina, a Dona Luísa de Gusmão, foi recebido em Fontainebleau como embaixador, mas depois não foi aceito à mesa das negociações. Portanto, há aqui um jogo duplo por parte de Mazarino, tanto antes das conferências dos Pirineus, como também depois, porque um dos resultados das conferências é um tratado enorme, porque implica uma série de acertos territoriais, tem aqui marcado neste mapa, com territórios, o Roussillon, por exemplo, e o Artois, recebidos pela França. É um tratado que são de 124 artigos, portanto, é um tratado muito extenso. Um deles diz respeito claramente a Portugal, e pelo artigo 60, o rei de França comprometia-se a não dar auxílio a Portugal, direto ou indiretamente, não permitindo o recrutamento de voluntários nos seus estados, nem consentir a passagem dos que pudessem vir de outros países. Acontece que isto foi o que ficou no tratado, mas não foi isso que foi feito. Na prática, através da cobertura do Turenne, do Marechal Turenne, não só vieram auxílios militares, enfim, com muito, eu li essas, do Artilheiro Macedo escreve isso tudo, e é engraçado ver portanto, as vicissitudes porque eles passaram e os estratagemas que tiveram de usar, e tiveram que vir pela calada da noite e abrigar-se, e pelas praias de Dunkerque embarcar muito secretamente, e a revolta popular com o abastecimento das naus. Enfim, foi um embarque de tropas que se revestiu de bastante complicação, mas mesmo assim vieram 600 oficiais, entre os quais o Marechal Schönberg. Portanto, vieram militares e, por outro lado, também depois no rescaldo dos Pirineus e já em Paris, houve por parte do embaixador português, do Condessor, negociações secretas para e muito por intermédio do Duque de Guise e da Rainha Henriqueta de Inglaterra, que era tia de Luís XIV, e estava refugiada, exilada em Paris, para se tentar o casamento de Carlos II de Inglaterra com Dona Catarina de Bragança. Inicialmente, Dona Luísa de Gusmão queria tê-la casado com Luís XIV, o que foi completamente impossível. Mas o casamento de Dona Catarina de Bragança com Carlos II de Inglaterra foi combinado nesta altura, em 1660. Está aqui
entre os meus ouvintes, ou os nossos ouvintes, uma sobrinha da autora de uma grande biografia do Marquês de Sade, que foi Teresa Seada Castelo Branco, que foi quem se apercebeu da possibilidade, da oportunidade que havia nesse enlace. Aliás, também se tinha pensado num casamento há bastante tempo da irmã de Dona Catarina, que tinha morrido. Veio imediatamente a Lisboa pedir ordens, voltou novamente para a Inglaterra e ele depois é que conduziu e conseguiu levar a bom termo o Tratado de Casamento de 1661 e depois o casamento propriamente dito. Mas isto para dizer que a França, por um lado, comprometeu-se a cortar relações com Portugal, mas secretamente continuou a apoiar a restauração portuguesa. Agora passei, a missão do português, portanto, aqui está as duas coisas mais significativas que acabei de dizer. Isto, no fim de contas, porque a Inglaterra desejava contrariar a estratégia geopolítica francesa. No fim de contas, há aqui um conflito, uma luta de interesses. E porquê? De acordo com a estratégia sessentista, e o general Vieira Borges também está aqui presente, dirá melhor do que eu, mas tratava-se, é uma espécie de um jogo de xadrez. Tratava-se de mexer as peças no tabuleiro internacional. A Inglaterra não interessava, ou antes interessava libertar forças espanholas de compromissos militares no extremo ocidental da Península Ibérica, portanto de Portugal, para reforçar, digamos assim, as dificuldades em França, no norte, na Flandres. Portanto, há aqui todo um jogo por parte da Inglaterra que não lhes interessava que a França avançasse as suas fronteiras para o norte, não é? Na Flandres, e, portanto, desde cedo, a Inglaterra envia o embaixador Sir Richard Fanshawe. É um nome interessante a reter, que é o primeiro tradutor dos Lusíadas para inglês. Foi embaixador de Carlos II em Portugal, na altura do casamento de Dona Catarina com Carlos II. Los Sandwich é que a veio buscar, mas o embaixador que estava aqui em Portugal era Richard Fanshawe. E depois acumulou com o Corte de Madrid a partir de 1664. Aliás, o Tratado de Casamento de Dona Catarina com Carlos II obrigava a Inglaterra a socorrer Portugal em caso de invasão. E as instruções de Richard Fanshawe foram no sentido de se apresentar como medianeiro da paz. Diligências essas praticamente foram inúteis, dada a firme reação, a firme negação de Filipe IV em conceder o indispensável título de rei ao monarca português. Filipe IV estava disposto a ceder que Dom João IV fosse rei nos Açores, fosse rei no Brasil, ou onde quisesse do Império Português, não de Portugal. E um dos seus embaixadores diz: Portugal recebi de herança dos meus pai e do meu avô e vou deixá-lo aos meus filhos. Portanto, ainda um pouco a noção de que os reinos eram propriedade do soberano. Estamos assim numa transição. Depois da morte de Filipe IV, então é que foi possível começarem-se a estabelecer negociações com vista à paz. Deixem-me dizer que em 1660 e em 1661 houve, em 1660 nos Pirineus e em 1661 no Minho, houve tentativas de negociação com gente de segunda linha, digamos assim, com diplomatas de segunda linha espanhóis. Não, portanto, seriam iniciativas não do conhecimento de Filipe IV, o que mostra
que havia um descontentamento grande na corte de Madrid. Eles estavam fartos e cansados da guerra. Quer dizer, o historiador francês, desculpa, em espanhol, eu estou cansado, espanhol, Rafael Valadares, vê e ajuda-nos a ver também a coisa do outro lado. Os espanhóis também estavam cansados de guerra, também estavam com vontade de acabar a guerra. E tal como aconteceu em Portugal, vendo um grupo desejoso de acabar a guerra, esse grupo é o grupo que está, no fim de contas, à volta do infante Dom Pedro. Há, por parte de Espanha, também grupos interessados em acabar o mais depressa possível a guerra com Portugal. E, portanto, foi possível, depois da morte, essas duas iniciativas de 1660 e 61 não deram nada. As primeiras iniciativas de Sir Richard Fanshawe, portanto, com instruções de Carlos II, também não deram resultado, mas depois foi possível, depois da morte de Filipe IV, foi no ano da vitória, da terceira grande vitória da Restauração, a vitória de Montes Claros, em 1665. Portanto, há 3 grandes vitórias militares: 63 a Meixal, 64 Castelo Rodrigo e 65 Montes Claros, mas as vitórias militares não chegaram. Foi preciso a morte mesmo de Filipe IV para que, de facto, se pudesse começar a negociar a paz. E então, a Inglaterra, junto da regência de Mariana da Áustria, regente na minoridade de Carlos II, vai acordar um tratado, digamos, um tratado de paz com Espanha, no qual há uma série de artigos sobre o caso, sobre Portugal, e um tratado entre Espanha e Inglaterra sobre fazer, pelo menos, se não fosse possível a paz, pelo menos umas tréguas. E depois também um projeto em novembro de 1667, apresentado pelo embaixador inglês, já o Conde Sandwich, porque entretanto Richard Fanshawe morreu, para um ajuste da paz com Portugal. Portanto, são estes, digamos assim, um enquadramento, rapidamente, um enquadramento externo. E o que é que se passa em Portugal? Era rei Dom Afonso VI, tomou o poder, ou assumiu o poder, com a ajuda do Conde de Castelo Melhor, cujo descendente também aqui está e gosto muito de o ver. O Conde de Castelo Melhor, o golpe de Estado de 1662, levou à afirmação do poder do rei. Portugal viveu nesta altura, nestes 5, 6 anos, uma série de golpes e contragolpes. Há um golpe de Dona Luísa de Gusmão tentando prolongar a regência. Há o golpe de Castelo Melhor, considerando uma afronta à dignidade régia e afirmando o poder do rei, que vai para Alcântara, é sabido, e os novos vão ao beijamão. E depois, no período do governo do Conde de Castelo Melhor, dão-se de facto as grandes vitórias militares que eu referi, em parte beneficiando dos reforços que vieram com o Conde de Sor. Portanto, são as três grandes batalhas vitoriosas por parte de Portugal. E também o Conde de Castelo Melhor conseguiu tentou um casamento do rei em França, tinha o casamento da Dona Catarina em Inglaterra, portanto o apoio de 2 grandes potências que, com peso no xadrez político europeu, e que garantiam, digamos assim, o apoio dinástico, a Portugal. Não foi possível, no caso francês, uma princesa de primeiro plano. Houve várias tentativas, mas Madame Montpensier recusou sempre, e conseguiu-se de qualquer maneira
uma princesa que ainda parente, ainda com laço de sangue à família real francesa, embora com bastardia, que era a Dona Maria Francisca Isabel de Saboia, que vem a casar com Dom Afonso VI e chegou a Lisboa em 1666. Este casamento foi também negociado em segredo pelo Marquês de Sade, Conde da Ponte e Marquês de Sade, que veio, que o negociou em segredo em França, já que supostamente os franceses estavam de relações cortadas com Portugal. E a França vem, através do embaixador Marquês de Saint-Romain, vem a assinar com Portugal em 1667, em março, final de março, uma liga ofensiva e defensiva contra Carlos II de Espanha. Desculpem, depois contra Carlos II de Espanha. Liga essa que não entraria em vigor enquanto Luís XIV não declarasse guerra a Castela. E um acordo que proibia ambas as partes assinarem a paz, ou paz ou tréguas com Espanha por um período pelo menos 10 anos, não podiam, sem mútuo consentimento, assinar paz ou tréguas com Espanha. Acontece que, muito brevemente, a França entra na Guerra da Devolução, uma guerra de heranças, uma guerra de... Luís XIV, Filipe IV morreu e porque o dote de Maria Teresa não tinha sido pago, exigiu a devolução, daí o nome também da Guerra da Devolução, dos territórios da herança, alegadamente da herança da mulher, que tinha renunciado a toda a herança, mas Luís XIV, uma vez que o dote não foi pago, exigiu o direito de devolução e em abril de 1667 invade a Flandres espanhola. Estão aqui depois as praças que os franceses adquirem um ano depois com a paz de Aix-la-Chapelle. Eu falo nisto porque uma coisa tem a ver com a outra, quer dizer, o Conde de Castelo Melhor estava a tentar que Portugal não ficasse, isto na minha opinião, e não só de outros, Borges Macedo, por exemplo, não ficasse dependente de uma ou outra aliança, ou Inglaterra ou França, estava a jogar nos dois tabuleiros. Daí assinar o Tratado de 31 de março de 67 com a França e simplesmente o facto da França entrar irreversável, digamos, isso foi premeditado por Luís XIV, só que na corte portuguesa havia um forte grupo cansado da guerra, que estava com vontade de assinar a paz, que sabia das negociações britânicas em Madrid, e havia uma rainha que queria ser rainha e intervir nos negócios públicos, e um ministro que a impedia de o fazer. Portanto, a Dona Maria Francisca acaba por se incompatibilizar com o secretário de Estado, António de Sousa de Macedo, com o valido, digamos assim, o favorito do rei, que não tem título de primeiro-ministro, o Conde de Castelo Melhor. Conde de Castelo Melhor, com grande dignidade, parte para o exílio. António de Sousa de Macedo já se tinha retirado, e o golpe de Estado de Dom Pedro, apoiado pelo Cadaval, enfim, por todo o grupo em redor da Dona Luísa de Gusmão, acaba por sair vitorioso no sentido de conseguir que o rei seja constituído prisioneiro, vai primeiro para os seus aposentos, depois é transferido para Angra, nos Açores, mais tarde vai ser transferido para Sintra, e em janeiro chegam os plenipotenciários ingleses com o tratado. O tratado é rapidamente aceito pelos 3 Estados e acaba por ser assinado em Saint-Éloi no dia 13 de fevereiro. Duarte Ribeiro Macedo já estava numa fragata inglesa à espera de embarcar, mal tivesse o tratado nas mãos, portanto, já lá estava há 3 dias, o tratado é assinado no dia 13, a fragata vai imediatamente, zarpa imediatamente,
leva 3 semanas mais ou menos a chegar a Paris. Pronto, Luís XIV conformou-se com o facto de ter ficado combinado, depois disto, o casamento, porque depois há todo um processo de nulidade, que entretanto está a decorrer, e conformou-se, digamos assim, com a permanência de Dona Maria Francisca na corte portuguesa, portanto tinha uma entrada, digamos assim, também na corte portuguesa, apaziguou os anos de Luís XIV e acaba também a Guerra da Devolução por ser assinada pouco a par de La Chapelle, na sequência da Guerra da Devolução, acaba por ser assinada logo em abril ou 2 de maio, creio, de 1668. Portanto, foi uma guerra rápida com grande vantagem também para Luís XIV. Aqui são as credenciais, depois só por graça do Duarte Ribeiro de Macedo, e o auto-juramento de Dom Pedro, que recusou o título de rei, e recusou por 2 vezes. As cortes por 2 vezes lhe quiseram oferecer o título de rei, mas ele recusou. Eu acho que recusou porque não ia querer que fossem as cortes a dar-lhe essa honra, e porque ficava sujeito a elas, e preferiu obtê-lo por direito natural, ou seja, quando o irmão morresse. O irmão só morreu em 1683. Entretanto, portanto, Dom Pedro Regente há enviado uma embaixada a Roma. Havia um problema grave em Roma a resolver, que é o problema dos bispos nomeados por Dom João IV e não reconhecidos pelo Papa. Não reconhecia Dom João IV como rei de Portugal. Isso foram negociações complexas, mas finalmente pela bula de 22 de dezembro de 1670, portanto só em 22 de dezembro de 1670 é que oficialmente a Santa Sé reconhece a independência de Portugal, e houve o envio do núncio para Lisboa, e portanto restabeleceu-se a normalidade, e entre 1670 e 71 foram reconhecidos os bispos nomeados por Dom João IV. Portanto, a partir de 1671, enfim, já está tudo, digamos assim, a casa, nesse ponto de vista, já está arrumada. Mas demorou tempo, paciência, e houve por aqui muita conspiração, muitos conflitos, muitos dissabores. É a política, é assim, é a vida. E, agradeço a vossa paciência, e estou à disposição para, se quiserem fazer alguma pergunta. Então. Muito obrigado por uma exposição tão viva, mas ao mesmo tempo tão erudita e interessante. E nós abrimos para perguntas. Os cumprimentos pela exposição, muito obrigado. Eu tinha uma questão relativamente ao Marquês de Capri. Portanto, ele estava detido há 5 anos no Castelo de São Jorge, nas prisões do Castelo de São Jorge, e, em certa medida, ele vai participar na cerimónia do convento de Santo Eloy, na assinatura do tratado. Li alguns que, inclusivamente, o tratado, no seu delineamento, podia ter tido a interferência do Marquês de Capri, portanto, sobrinho neto do conde de Olivares, que portanto citou também. O Marquês de Capri, Eliche, era, de facto, um colecionador extraordinaríssimo. Portanto, considerado, na segunda metade do século XVII, provavelmente o maior colecionador depois das coleções, quer de Filipe IV, quer do rei Carlos de Inglaterra. Portanto, o que é que teria feito este homem, depois, de facto, do desaire e da entrada triunfal em Évora, vem a ser prisioneiro, e, de facto, depois de várias tentativas muito rocambolescas de ter estado na Torre de Belém, etc.,
eu gostava que pudesse, no fundo, se é que ele foi de facto um protagonista, se de facto ele teve influência e se utilizou a influência, portanto, dos seus antepassados, segundo parece, relativamente às recambulescas fugas e às, no fundo, tentativas de suborno dos diferentes, de facto, envolvidos na rendição. Ele, uma vez, chegou mesmo a sair do Castelo de São Jorge e, portanto, foi, portanto, depois denunciado, mas, de qualquer maneira, de facto, terá sido, de facto, pelo menos nos bastidores, uma pessoa com uma influência decisiva, num certo sentido, se é que se pode dizer, ou que tivesse algum protagonismo. Era isso que eu queria deixar. Obrigado. Sabe, bem, nunca pensei que ele tivesse, sinceramente, uma influência decisiva na assinatura deste tratado. Ele estava em condições difíceis, como prisioneiro da guerra, não é? E eu sempre interpretei a aceitação dele, no sentido de aceitou ser o plenipotenciário espanhol, de um tratado que, no fim de contas, foi fabricado em Madrid pelos ingleses. Portanto, eu sempre vi o Marquês de Alcáprio, nesse sentido, como alguém que aceitou essa incumbência por conveniência dele, não é? Também a conveniência própria, era parte interessadíssima em obter a sua libertação. Portanto, agora, conheço alguma coisa mais, talvez, do pai, que Dom Luís de Haro, que foi o grande derrotado da Batalha das Linhas Elvas e foi quem negociou nos Pirineus, ou foi o secretário do Dom Luís de Haro, que negociou com o Duarte Ribeiro de Macedo, digamos. Não negociou nada, conversou com o Duarte Ribeiro de Macedo sobre uma futura paz, em 1660, sobre uma futura paz entre Espanha e Portugal. Desconheço as coleções, eram pessoas, de facto, com grande poder, com grande poder económico e com muito gosto, muitas delas, artístico. Mas desse lado confesso que não conheço a biografia do Marquês de Alcácio. Agora, que era uma família poderosa, que teve o valimento de Filipe IV durante muito tempo, mas já o tinha perdido. De qualquer maneira, já o tinha perdido. E quando se dá a assinatura do tratado, esse valimento, o Luís de Haro, o pai do Marquês de Alcácio, também já tinha perdido o valimento do Filipe IV. Portanto, de qualquer maneira, é uma família poderosa em Espanha. Não consigo dizer mais nada. Não sei se está a ouvir. Já queria agradecer a exposição. Conseguiu sintetizar de tal maneira um período tão complexo em que todas as grandes potências e as menores potências tinham interesse em jogo. Mas conseguiu fazer isso. Há uma coisa que queria perguntar. O papel da Suécia, Rainha Cristina. A Rainha Cristina, face às primeiras aproximações feitas por Sousa Coutinho, enviado Portugal para a Dinamarca e a Suécia nessa altura era muito importante dos serviços europeus, comprometeu-se inicialmente a apoiar a causa portuguesa. Depois houve um volto de face e depois a situação passou a ser um pouco ambígua, mas o sucessor, uma vez que ela se retirou do trono da Suécia e foi viver para o Vaticano, qual foi a posição efetiva da Suécia nas conversações havidas entre as partes em confronto? A Suécia é dos primeiros a assinar um tratado de aliança com Portugal. Não é? Tratado esse e acordo comercial esse, para Portugal, em 1640, só conseguiu assinar
tirando a França, que já vinha com promessa de auxílio de uns 2 anos antes, e que teve sempre uma posição muito ambígua relativamente à causa portuguesa, nunca se conseguiu uma liga efetiva. Quer dizer, a França teve sempre uma posição bastante ambígua. Os outros países eram países protestantes. Portanto, os inimigos de Espanha, para usar o chavão dos livros do nosso tempo, quando se dava essas coisas no liceu, os inimigos de Espanha tornaram-se amigos de Portugal, ou seja, os suecos, os holandeses e os ingleses, não é? Portanto, a negociação com as potências protestantes foi paga por Portugal a um preço bastante elevado, incluindo os suecos, não é? Com grandes concessões económicas e com a abertura dos portos e, portanto, foram alianças úteis, muito necessárias, mas as contrapartidas foram contrapartidas que acabavam, digamos assim, Portugal renunciava ao exclusivo comercial, não é? A Suécia vinha comprar sal, não é? A Setúbal, e a partir de 1656, por aí, dos anos 50 do século XVII, deixou de ter, há uma interrupção, digamos, não houve corte de relações, mas deixou de haver interesse por parte do governo sueco em ter um embaixador em Portugal. Portanto, António Silva e Sousa, creio que foi o último, ou dos últimos, e a Westfália, mas já foi depois da Westfália, de qualquer maneira. A Westfália, de qualquer maneira, apoiou em Osnabrück a comitiva portuguesa, estava a coberto de um passaporte sueco. Portanto, a Suécia apoiou Portugal. A Rainha Cristina teve uma relação, como sabe, bastante de grande amizade com o padre António Vieira, que foi pregador da Capela da Rainha Cristina e que ela queria tornar seu confessor e que ele recusou. Depois foi para o Brasil. Mas a Rainha Cristina, na altura, quando Francisco Sousa Coutinho esteve em Estocolmo, ela tinha 15 anos, ainda era o chanceler, ou nunca sei dizer o nome, Oxens, bem, não sei dizer o nome, Oxens Pierre, não é? Depois, ela na altura tinha só 15 anos, bem, depois também atingiu o militar, mas pouco depois também renunciou à coroa. Mas com a Suécia nunca houve assim, fica longe, e para os suecos também não compensava, provavelmente, manter um embaixador naquela altura aqui. Portanto, a Suécia. Só com uma nota de informação, é que a Suécia exigia o acesso a Setúbal, ao fornecimento do açúcar, ou do sal. Em segundo lugar, eram embarcações suecas, e também o direito de comerciar com todas as províncias de Portugal espalhadas pelo mundo. Em vez de utilizar os meios que habitualmente eram feitos, era Portugal que fazia o transporte dos produtos vindos do Brasil, por exemplo, e os suecos arrogavam-se a esse direito, através de barcos suecos. Pois, mas não são concessões comerciais, também os ingleses e os holandeses também exigiram e não sei se há mais. Não havendo mais nenhuma pergunta, eu agradeço muito à professora Ana Leal de Faria, ao embaixador João Rosalã, e agradeço a todos, agradeço a vossa presença. Portanto, a próxima vez será no dia 17. Muito obrigado.